Olá, como vai? Sou Celso Gioia. Quero falar com você hoje como eu abro as portas que estão à minha frente. Olhar as coisas como portas se abrindo ou não é uma forma de entendermos as nossas conquistas, como nós vencemos os desafios que vêm na nossa vida. E eu quero compartilhar com você como que eu encaro essas conquistas, esses desafios que aparecem na nossa frente. Eu quero dizer que você é muito bem-vindo no nosso canal e fique até o final, que você vai entender uma ideia muito boa que vai trazer transformação na sua vida e para melhor, logicamente. O Salmo 24, ele diz assim, é um salmo muito lindo: levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso na guerra, nas batalhas, Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos. Ele é o Rei da Glória. Está lá no Salmo 24, dos versos 7 a 10. Aqui nós vemos que Jesus passou por portais eternos, maravilhosos, e que eram pequenos para a glória que ele tinha, Levantai-vos, ó portais, porque você sabe que naquela época antiga, algumas construções grandes tinham portais pequenos, portas pequenas, portas que não passavam animais, por exemplo, Então era um fenômeno que acontecia naquela época. E aqui o salmista, provavelmente Davi, está dizendo que existem portais pelos quais Jesus passou, e os anjos que estavam ali disseram que ele é o Rei da Glória. Quanta glória havia em Jesus naquele momento. E eles estão dizendo para que os portais se levantem, ou seja, cresçam, aumentem de tamanho para receber alguém com tanta glória, alguém tão poderoso, tão maravilhoso como o Messias, Na época de Davi, o Senhor da glória, o Senhor dos exércitos, era o Messias, Então veja que existem portais para que se entre no céu, são portais de acesso. E os anjos estavam ali provavelmente para impedir algum acesso não esperado, como por exemplo do diabo. Ele foi expulso do terceiro céu, ele não tem acesso, ele não passa nesses portais pelos quais o Messias, um homem, passou, ele transpôs esses portais. Então veja, conteúdo tremendo que a gente pode tirar dessa passagem, que existem portais de acesso ao nosso Deus. Nós podemos ver isso também através do tabernáculo. Para chegar no Santo dos Santos, você tem que passar pela porta, pelo véu que tem no lugar santo, e depois o segundo véu que tem antes do Santo dos Santos, ou seja, há portais para serem transpostos. Então, não imagine que na sua vida as coisas são fáceis. Há portas para você transpor, para você vencer os seus desafios. Quero mostrar uma história, não é minha ou de alguém que eu conheça, mas que a Bíblia narra, de Isaías. Isaías, a uma certa altura da sua vida, ele tem uma experiência com Deus. E está lá em Isaías 6, versos 4 e 5. Veja como ele se refere a essa experiência. E os umbrais das portas se moveram à voz do que clamava. Tinha um anjo clamando, e os umbrais da porta se moveram, ou seja, a porta se abriu, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, pois estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Então nós vemos aqui que uma porta se abriu para que ele visse o Senhor, o Rei dos Exércitos. Uma porta se abriu. Então, ele estava à frente daquela porta. Não foi ele que deu a ordem para que a porta se abrisse. Foi um anjo, um ser celestial que deu a ordem. Mas sem esta ordem, a porta não abriria.
Nós temos que entender isso, querido. Os seus desafios estão, as suas bênçãos estão atrás de portas. E você precisa saber como elas se abrem. E saber que elas têm que se abrir para que você possa ter acesso àquela grande bênção que você está buscando. Eu digo para você, na minha experiência pessoal, o entendimento dessas questões trouxe muito progresso para a minha vida. Eu passei a entender como os desafios devem ser encarados e vencidos e ultrapassados os obstáculos. Eles foram feitos para serem ultrapassados e trazer experiência, trazer fé, porque aquele que vence desenvolve fé. Então, encare os desafios, veja as portas que estão à sua frente e faça aquilo que for necessário para que elas se abram e você possa entrar por elas. Posso dizer que a minha comunicação, minha comunhão com Deus melhorou muito quando eu entendi esses fenômenos espirituais que estão na palavra de Deus. Basta você abrir os olhos espirituais para observá-los. Jesus, ele próprio disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ou seja, o caminho, nós sabemos que trilhamos um caminho, mas com estas passagens que eu trouxe, nós percebemos que nesse caminho há portas para entrarmos, há bifurcações onde escolhemos por onde vamos. Eu, logo que me converti, o pecado que me assediava quis voltar e o Espírito Santo disse para mim: agora você escolhe se você vai por aqui ou vai por ali. Ou seja, tudo é uma escolha, né? E eu tinha ali que escolher a porta adequada para entrar. A palavra de Deus, no caso, me dizia qual era a porta, porque era uma questão ética, né? Era uma questão moral. Ou entrava pela porta do bem ou entrava pela porta do mal. Eu escolhia do bem, logicamente, e fui por ela. Então, há muitos benefícios de você escolher adequadamente e há toda uma psicologia interna para você dominar, para que você seja um vencedor. Você tem que escolher as portas corretas. Não dá para você imaginar que vai entrar por uma porta torta, uma porta do mal e que aquilo lá na frente fica tudo bem. Isso não existe. Você está num caminho, você entrou por uma porta errada, você vai sair por uma porta que está dentro desse local que vai te levar para um lugar onde só tem portas erradas. Você tem que voltar, pedir perdão, retroceder, voltar para o caminho do bem e aí sim escolher a porta do bem. Ou seja, não há progresso para quem escolhe a porta do mal. E aí então eu te pergunto, você tem enxergado essas portas no seu caminho? Você tem escolhido as portas de acordo com a palavra de Deus, de acordo com aquilo, com aquele ambiente que estará atrás daquela porta e uma outra porta que pode haver nesse ambiente que pode te levar mais longe ainda? Você tem discernido isso? Então eu quero te passar algumas dicas práticas para você ser um vencedor. É a forma como eu abro as portas que estão à minha frente. A primeira delas é a santidade. Como você deve ter percebido, Isaías, para que ele pudesse estar na presença do Senhor, ele teve os lábios dele queimados e purificados. Ou seja, a santidade é um instrumento pelo qual você é capaz de entrar pelas portas, pelas primeiras portas, aquelas mais importantes, já que você precisa passar por elas para chegar onde você quer. Então, busque a santidade. O que é a santidade? Não cometer nenhum erro. Não. Quando você cometer o erro, peça perdão, se acerte com Deus, retroceda pelo caminho do mal que você entrou e volte a escolher uma porta do bem. Veja que Isaías não conseguiu abrir a porta que estava à frente dele. E Jesus também, quando ele é chamado de Rei da Glória, não é ele que abre a porta. Os anjos é que deixam que ele entre por aquela porta. Ou seja, as portas de Deus têm sentinelas, têm guardiões. É o Senhor que vai dar ordem para que ela se abra muitas vezes. Então peça para Deus, fala: Senhor, abre essa porta para mim. Senhor, abra esta porta para mim. Eu estou batendo na sua porta. E ele diz para nós: eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir a porta, se nós vamos até a porta dele e batemos, nós temos que esperar que ele abra a porta. Peça para ele que abra a porta.
à sua frente para que você conquiste os desafios que Ele quer que você conquiste, mas Ele tem que participar dessa conquista. Ele é um integrante importantíssimo nessa conquista que você vai obter. Isso se torne bastante prático na sua vida. Eu quero desafiar você a criar um diário, fazer umas anotações dizendo: eu percebi que há uma porta à minha frente agora, ou duas portas agora, e eu não caminho enquanto eu não escolho uma dessas duas portas. Se for uma escolha ética, uma escolha moral, vá de acordo com a palavra de Deus, escolha o bem, escolha o amor ao próximo, escolha aquilo que as pessoas vão agradecer que você escolheu. Mas se for algo, por exemplo, duas portas de emprego, você está em dúvida, pergunte para Deus: Senhor, qual a porta eu devo entrar? E anote isso, faça essas anotações diárias, e aí você vai perceber os desafios que estão surgindo e como você está resolvendo esses desafios. Isso vai ser muito importante para que você aprenda a discernir as portas à sua frente e a discernir também qual porta você deve entrar e pedir para Deus abrir aquela porta. Bem, era isso que eu queria trazer para você hoje e nós nos vemos então no nosso próximo vídeo. E se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar o seu like e seguir o Pastor Celso para receber mais notificações de novos vídeos. Fique na paz do Senhor.